Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme o horário que vocês estiverem acessando esse vídeo. Meu nome é Rui Batista, sou bacharel em Direito, com pós-graduação em Processo Civil pela PUC Minas, né? É um grande prazer integrar aqui esse projeto. Vitor Macau, professor solidário, que vai, que está, né, disponibilizando conteúdo de qualidade para concursandos, né, que estão se preparando para concursos públicos, né. É um grande prazer integrar esse projeto e tenho certeza que vai contribuir para a aprovação de todos, né. Mantenham um pensamento positivo e a disciplina. Eu não tenho dúvida nenhuma que cada um de vocês que hoje está assistindo essa aula vai ser aprovado no seu concurso público, né? É um curso que é voltado para realmente concursos de nível médio, mas nós estamos passando conteúdos de qualidade e muitas pessoas que fazem concurso de nível médio também fazem para nível superior. Então, não tenho a menor dúvida que aqui o conhecimento que nós vamos passar hoje para vocês vai agregar valor e conteúdo para vocês obterem a aprovação no seu concurso público. Então, foco, disciplina e vamos lá, né? Bom, o nosso curso ele é um curso sobre teoria dos precedentes, tá ok? Esse é o nosso tema e vou iniciar ele com alguns conceitos iniciais, né? Primeiro, o que é precedente, né? Precedente é o resultado do julgamento de tribunais, não abrangendo, portanto, decisões proferidas por sentença de juiz de primeiro grau ou monocráticas exaradas por relator de tribunal. Então, somente decisões colegiadas proferidas por tribunais é que podem gerar um precedente. Em caso concreto, e quando constituir acréscimos a textos legais relevantes para a solução de questões jurídicas. Assim, quando o julgamento aplicar a lei sem acrescentar conteúdo relevante, não haverá formação de precedente. Jurisprudência, nosso segundo conceito, é o conjunto de precedentes sobre a mesma questão de direito. Dois ou três precedentes não formam uma jurisprudência sobre um tema. Somente quando precedentes se avolumam em uma quantidade relevante, eles formam a jurisprudência. A jurisprudência ela pode ser pacífica, ela pode ser majoritária e ela pode ser minoritária, conforme o caso. A gente ouve falar que às vezes existem decisões conflitantes entre as cortes e entre turmas da mesma corte, entre o próprio plenário, conforme que também tem uma variação conforme a sua composição. Por isso que a jurisprudência ela tem essas vertentes entre pacífica, majoritária e minoritária, ok? Bom, súmula, nosso próximo conceito. Ele é um enunciado de súmula de jurisprudência dominante. É um verbete estabelecido discricionariamente que enuncia a interpretação uniforme ou majoritária adotada por um tribunal a respeito de um tema específico, consolidando a jurisprudência de casos com o mesmo objeto, com finalidade de promover a uniformidade das decisões e tratamento isonômico. Okay? Então, na verdade, a súmula ela vem para uniformizar. A ideia da súmula é: eu tenho precedentes, eles se avolumam, eu gero uma jurisprudência, só que às vezes, quando a jurisprudência ela se torna uma jurisprudência pacífica, é importante tornar ela mais robusta. Então é gerada uma súmula para uniformizar, porque às vezes existem divergências, existe uma jurisprudência majoritária e uma minoritária, então vem a súmula e uniformiza. Olha, realmente o entendimento do tribunal sobre esse tema é esse, e aí edita uma súmula, tá ok? Súmula vinculante é algo que é mais recente, é mais moderno e tem sido muito adotada, né, tem sido muito cobrada no âmbito dos concursos, né? A súmula vinculante ela é editada pelo Supremo Tribunal Federal, já gravem isso, só quem pode editar súmula vinculante é o Supremo Tribunal Federal, apoiado em reiteradas decisões sobre matéria constitucional
e possui efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública, seja ela administração direta, seja administração indireta, e em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Eu vou agora adentrar sobre o estudo da súmula vinculante no âmbito da Constituição Federal, tá ok? Por que esse tema é relevante? Vou passar mais uma dica aqui para vocês. Leiam legislação seca, né? Tanto a Constituição Federal quanto leis específicas, porque como a gente vai resolver algumas questões mais na frente, elas são muito cobradas, em especial para concursos de nível médio. A letra da lei ela é muito importante de ser lida, ser estudada. Então fica essa dica aqui para vocês, né? Bom, vamos dar continuidade. Previsão constitucional da súmula vinculante. Ela veio com a emenda constitucional número 45 de 2004. É a famosa reforma do judiciário, tá ok? E nessa reforma foi incluído na Constituição o artigo 103A, que diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação. Aqui a gente já faz uma pausa. Então, a edição de uma súmula vinculante, ela pode decorrer de uma solicitação. Nós vamos verificar quem pode fazer essa solicitação de edição de súmula vinculante, mas também pode ser de ofício. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele pode entender que aquela matéria é importante que seja objeto de uma súmula vinculante para vincular tanto o Poder Judiciário quanto a esfera administrativa dos três poderes, tá ok? E nas três esferas, tá ok? Então, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros. Então já vem mais aqui um dado que pode ser objeto de prova, né? O quórum para aprovar uma súmula vinculante é de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, e aqui então a gente tem o objeto da súmula vinculante, que sempre vai ser matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, isso aqui também é um dado importante, a partir de quando vai ser válida, vai ser eficaz uma súmula vinculante. Não é a partir da sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, nem a partir da veiculação em mídia, em jornais, não. É a partir da publicação na imprensa oficial, tá ok? Que terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Então, aqui no caput do artigo 103 já da Constituição, a gente tem em que situações ela pode ser editada, ela pode ser de ofício ou por provocação. Nós temos o quórum 2/3, nós temos o objeto que é matéria constitucional, nós temos o efeito vinculante da súmula previsto e nós temos também uma previsão de que ela pode ser objeto de revisão ou de cancelamento. Tá ok? Parágrafo 1º. A súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais já haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Então, a edição da súmula vinculante ele vem exatamente para não apenas uniformizar o entendimento, mas para otimizar o Poder Judiciário, a prestação jurisdicional. Tá ok? Então, quando tem uma série de multiplicações de processos, e a divergência entre os tribunais de preenchidos de outros requisitos, é editada uma súmula para uniformizar e para otimizar a máquina do Poder Judiciário. Tá ok?
Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Então aqui a gente tem já uma determinação da Constituição dizendo, olha, outras pessoas que uma lei determinar que possam solicitar a edição de uma súmula vinculante, sem prejuízo de outras pessoas serem autorizadas por lei, nós temos aqui já uns legitimados estabelecidos constitucionalmente. E quem são eles? São aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Tá ok? Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Então nós já temos aqui o remédio constitucional para as situações em que um ato administrativo ou uma decisão judicial contrariar uma súmula ou indevidamente aplicar uma súmula. Nessas situações, qual o remédio constitucional? É a reclamação, que vai ser apresentada onde? Vai ser apresentada junto ao Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Que julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Então, se a súmula foi aplicada de maneira indevida, você vai mandar corrigir o ato, vai editar um novo ato. Né? Então, o Supremo vai poder anular o ato, se for um ato administrativo, e vai determinar que a administração edite outro ato, observando os termos da súmula vinculante. Agora, se for uma decisão judicial, ele já vai anular, ele vai cassar a decisão judicial reclamada. Tá ok? Bom, vamos prosseguir. Regulamentação das súmulas vinculantes na Lei 11.417 de 2006. Né? Depois da edição da reforma, né? do Judiciário por uma emenda constitucional em 2005, em 2006 veio uma lei regulamentando a súmula vinculante. E essa lei ela é muito importante de ser lida, porque, volto a dizer, uma boa parte das questões que vão ser cobradas ou vão estar já no texto da Constituição ou no texto dessa lei. Então a gente precisa ler ela também. Tá ok? Regulamentação. O que diz essa lei em seu artigo 2º, parágrafo 2º? O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, ou seja, naquelas em que ele não for um peticionante de uma edição de uma súmula vinculante, terá que se manifestar-se-á previamente a edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Então, o Procurador-Geral da República tem que ser ouvido previamente a edição, revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante, quando ele mesmo não propor edição, revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante. Tá ok? Continuando. São legitimados para propor a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Olha, Rui, lembra que a Constituição mesmo já previa que eram aqueles legitimados para propor uma ação direta de inconstitucionalidade? Lembro. Só que aqui o que eu fiz? Eu trouxe o texto da lei para que nós identificássemos, além daqueles que estão previstos com legitimidade para apresentar uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, quais outros a lei trouxe que não aqueles que já têm essa previsão constitucional. Tá ok? Então, eu sublinhei aqui para vocês visualizarem aqueles que não têm competência para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, mas eles podem sim solicitar a edição, a revisão ou o cancelamento de uma súmula vinculante. Tá ok? Então, nós temos aqui como legitimados o presidente, que pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, a mesa do Senado, de igual forma, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Defensor Público-Geral da União. Tá? Entra o primeiro legitimado que não teria legitimidade ativa para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Que foi previsto
na lei, a Lei 11.417 de 2006. Seguindo, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, os tribunais superiores, tribunais de justiça de estados, do Distrito Federal e territórios, os tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares. Esse também sublinhado, não tem legitimidade ativa para ajuizar uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas aqui eles têm sim legitimidade para propor a edição, a revisão, o cancelamento de uma súmula vinculante. Tá ok? Vamos seguir. Parágrafo 1º. Vou fazer um ajuste aqui para não tampar a leitura de vocês. O município poderá propor incidentalmente ao curso de processo em que seja parte a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. Então, o município é mais um legitimado, mas ele vai poder solicitar isso de maneira autônoma. Olha, eu município X, eu gostaria que fosse editada uma súmula vinculante, porque eu gostaria que isso fosse respaldado por uma súmula vinculante, determinado tema. Ou não, não é assim. É só se o município for parte de um processo, e aí dentro do processo, incidentalmente, o objetivo do processo não é editar uma súmula vinculante, mas sim resolver um problema no caso concreto, e aí incidentalmente ele pode pedir a edição de uma súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal com aquele tema. Tá ok? No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui também é ótimo para perguntar em concurso, né? A edição de uma súmula vinculante permite a intervenção de terceiros, permite a manifestação de terceiros, é possível, né? E a decisão que admitir ou não a manifestação de terceiros pode ser objeto de impugnação, pode ser objeto de recurso, falou não, é uma decisão irrecorrível, ok? Pronto. Prosseguindo. A súmula, com efeito vinculante, tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 de seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tem eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. Então, assim, como regra, é a partir da publicação. Nós vimos no texto constitucional. Publicou a súmula vinculante, a partir dali ela tem eficácia imediata a partir da publicação na imprensa oficial. Foi isso que nós estudamos. Só que o Supremo Tribunal Federal, que é quem edita a súmula vinculante, ele pode fazer uma modulação dos efeitos. É isso que se chama. Vai fazer uma modulação dos efeitos. Para quê? Para que ele tenha uma eficácia em outro momento. Tá? E por quê? Por motivo de segurança jurídico ou de excepcional interesse público. Tá ok? Bom, revogada ou modificada a lei que se fundou a edição do enunciado de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento conforme o caso. Tudo ok aqui, né? Bem tranquilo. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos procedimentos em que se discute a mesma questão. Então, foi apresentada uma proposta de edição, revisão ou cancelamento, todos os processos vão ficar paralisados, aguardando o Supremo Tribunal Federal deliberar sobre a edição? Não, os processos vão seguir normalmente, tá ok? Da decisão judicial ou do ato administrativo,
que contrariar o enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Então, por exemplo, uma sentença de primeiro grau contrariou uma súmula vinculante, vai caber reclamação. Só que a reclamação ela não é substituto recursal. A parte ela tem que entrar com o recurso para que aquela decisão seja revisada e concomitantemente, a parte vai entrar com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu negritei aqui o texto, um trecho, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente. E por que eu negritei? Porque foi uma expressão que veio na previsão da norma, na lei, só que não tem na Constituição. Na Constituição a gente leu lá, olha, é quando ele contrariar o enunciado. Só que a lei veio dizer mais. Não é só quando a decisão, o ato, contrariar. É quando ele também negar vigência. Ele vai dizer, olha, não está vigente. Esse entendimento é sumulado na súmula X. Quando ele fizer isso, também vai caber reclamação. E também quando ele for aplicado indevidamente. Quando uma leitura, uma interpretação da súmula vinculante também fundamentar um ato. E então, nesse caso, também, quando houver um erro de interpretação, um erro de aplicação, também vai caber reclamação. Não vamos esquecer que esse é um remédio constitucional importante, tá ok? Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após os esgotamentos das vias administrativas. É o caso do ato omissivo. Né? No caso do ato omissivo, então a parte tem que entrar com um pedido administrativo e depois de decidido administrativamente, a parte vai poder entrar com a reclamação. A omissão da administração não vai já ensejar automaticamente, sem que a administração seja previamente provocada em um processo administrativo, o ajuizamento de uma reclamação. Essa é a ideia, tá ok? Vamos prosseguir. Bom, artigo 8º. O artigo 8º da lei, ele vem alterar redações e incluir artigos na Lei 9784 de 99. Tá? Essa lei ela regulamenta o processo administrativo no âmbito federal. É uma lei muito importante, também muito cobrada em concursos. Né? E quando veio a lei regulamentando a súmula vinculante, ela também veio alterando a lei de processo administrativo, trazendo o que a gente vai estudar agora. Né? Ele alterou a redação, né? Essa lei nova, ela alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 56 da lei 9784 de 99. No seguinte sentido, se o recorrente alegar que é um recorrente num recurso administrativo no âmbito do processo administrativo federal, tá? Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou da inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Então, uma parte, quando apresenta um recurso administrativo, e quando ela alega a afronta, o desrespeito ou a desconsideração de alguma súmula vinculante, o que a administração tem que fazer? Ao receber esse recurso, a autoridade que prolatou a decisão recorrida deverá, né, antes de encaminhar um recurso para processamento pela autoridade superior hierárquica, ela deve fazer um exame para ver se de fato ela cumpriu ou não a súmula vinculante. Então ela vai poder reconsiderar a sua decisão. Se reconsiderar, vai editar um novo ato. Vai julgar, então, vai ficar prejudicado o recurso com a edição do novo ato. E o novo ato também pode ser objeto de um novo recurso, né? Novo recurso administrativo, que é um novo ato. Mas ela se reconsiderando, ela não precisa encaminhar o recurso administrativo ou
vai ainda recebê-lo parcialmente e encaminhar para a autoridade superior se o objeto do recurso for maior do que o ponto que foi objeto de reforma. Tá ok? Essa mesma lei, ela incluiu na lei 9784 os artigos 64A e 64B, tá? A gente precisa dar uma olhadinha nelas nesses artigos. O que eles colocam? Se o recorrente alegar violação de enunciado de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões de aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Então você vê aqui que todo recurso administrativo em que tem uma alegação de afronta a uma súmula vinculante, a lei ela deu um tratamento muito especial. Olha, você vai poder se reconsiderar com relação a essa decisão por conta, se você realmente não observou uma súmula vinculante, mas também, quando for decidido o recurso, vamos supor que você mantenha a sua decisão. Encaminha o recurso para a autoridade hierárquica superior. Quando ela for decidir o recurso, ela não pode decidir sem analisar a aplicabilidade ou não da súmula vinculante naquele caso concreto. Ok? Bom, artigo 64b. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso administrativo aqui, tá? Que deverá adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de quê? De responsabilização nas esferas civil, administrativa e penal. Então, eu entro com recurso administrativo, alego um descumprimento de uma súmula vinculante. A autoridade que prolatou a decisão vai poder se reconsiderar sua decisão ou não, explicitando, fundamentando porque deixou ou porque aplicou aquela súmula vinculante de maneira diversa do que se alega pela parte recorrente. Sobe o recurso, vamos supor que ele a mantenha, né? Mantenha a decisão, sobe o recurso. Quem for julgar o recurso vai ter ainda que se manifestar expressamente sobre a aplicação ou não da súmula vinculante no caso concreto. E se além de entrar com recurso administrativo, a parte entrar com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal acolhendo, ainda vai dar ciência para que a autoridade coatora e o órgão, né, no julgamento daquele recurso administrativo, adequem a sua decisão. E a partir dali, como é uma súmula vinculante, sempre vai ter que observar, em casos análogos, a súmula vinculante. É uma determinação. E se a autoridade deixar de cumprir, aí vai caber, pelos termos da lei, responsabilização pessoal. Olha aqui, veio na lei um termo pessoal, né? Nas esferas civil, administrativa e penal. Né? Então, a lei ela foi deu bastante destaque, né, para essa obrigatoriedade, né, do caráter vinculativo das súmulas vinculantes. Bom, agora a gente já viu a Constituição, a gente já leu os dispositivos que falam das súmulas vinculantes na Constituição, nós lemos os dispositivos específicos de uma lei que regulamenta a súmula vinculante, inclusive com os reflexos na lei de processo administrativo federal. E agora a gente vai começar a ler, a estudar o tratamento das súmulas, não só as súmulas vinculantes, mas das súmulas como um todo, no âmbito do Código de Processo Civil. E nós vamos ver que também fica muito clara a importância não apenas da jurisprudência, mas das súmulas e das súmulas vinculantes. Quanto esse tema ele é rico e ele recebeu especial atenção pelos legisladores, tanto os legisladores constitucionais quanto infraconstitucionais. Né? Então agora vamos para o Código de Processo Civil. O que diz o artigo 926 do Código de Processo Civil? Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Isso é importantíssimo. Não basta os tribunais possuírem precedentes. A gente tem que ter jurisprudências.
E a jurisprudência tem que ser uniforme, tem que ser estável. Para quê? Para gerar segurança jurídica. Tem que ser íntegra e tem que ser coerente. Não pode se formar uma jurisprudência incoerente. Então, é uma grande responsabilidade, né, dos órgãos colegiados do Poder Judiciário os julgamentos, porque os julgamentos eles vão gerar jurisprudência. E a jurisprudência tem que ser estável, íntegra e coerente. Magnífico, né? Bom, vamos continuar. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Então, vamos voltar lá para o conceito que a gente viu no início da aula. A jurisprudência ela é dominante. Se nós temos realmente divergência, aí você vai dizer, olha, que eu posso ter precedentes, eu tenho que ter, na verdade, um entendimento dominante para que eu possa gerar uma súmula. Porque se eu tiver precedente somente, eu não vou conseguir gerar uma jurisprudência, tá ok? Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Então, a jurisprudência ela vai fazer uma análise dos casos concretos para, em casos similares, terem o mesmo tratamento. Eu tenho que olhar o caso concreto. Né? Eu vou gerar um precedente, uma jurisprudência, analisando, sim, as circunstâncias fáticas dos precedentes. Ok? Poder, dever de observância é um novo tema que nós vamos adentrar aqui. Né? Os juízes e os tribunais observarão os enunciados de súmula vinculante. E aqui eu vou chamar a atenção para um termo no imperativo. Observarão. Não é uma faculdade. Os juízes, que são os juízes em primeira instância, em primeiro grau, e também os tribunais, que são órgãos colegiados do Poder Judiciário, em segunda instância, né, ou em instâncias especiais, no caso, por exemplo, dos tribunais superiores, notadamente Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, enfim, eles têm que observar as súmulas vinculantes. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade, ok? E também eles têm que observar o quê? Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Então, o próprio Código de Processo Civil já dá essa obrigação. Então, é o poder dever de observância. Regras aplicáveis à alteração do entendimento sumulado. Isso é um tema também muito legal. O que diz o artigo 927, parágrafo 2º do Código de Processo Civil? Diz o seguinte: alteração da tese jurídica adotada em um enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Então, aqui, na verdade, nós temos uma democratização, né, do acesso ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, antes de alterar uma tese jurídica afirmada numa súmula, ou também, não é objeto aqui na nossa aula, mas também do julgamento de casos repetitivos, o Poder Judiciário vai poder chamar a sociedade para decidir aquela tese, para realmente vamos ter que revisar essa tese, em que sentido? Então, aqui há uma previsão de audiências públicas e participação de órgãos, de pessoas ou entidades para rediscutir teses já afirmadas em súmulas já editadas. Ok? Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, então STF e tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, ok? Pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e da segurança jurídica. Já havia uma previsão que nós já estudamos, né?
dessa modulação dos efeitos para edição, alteração ou cancelamento de uma súmula vinculante. Aí aqui é para qualquer outra súmula de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e também dos tribunais superiores. Poderá haver a modulação dos efeitos da alteração no interesse. Aqui ele vai falar só de uma modulação para alteração. Eu já tenho uma súmula, eu vou alterar a súmula, mas eu vou poder, em deferência ao interesse social ou à segurança jurídica, eu vou poder dizer, olha, essa nova súmula, esse novo entendimento, ele só vai ser eficaz, só vai ter validade, só vai ter efeitos no mundo concreto a partir de determinada data. Ok? Então, numa situação dessa, pode ter uma modulação para alteração do entendimento já sumulado. Tá ok? Prosseguindo. A modificação de enunciado de súmula e de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Então, eu vou alterar uma súmula, vou alterar uma jurisprudência pacificada, tenho que fundamentar por que eu estou fazendo isso, eu tenho que explicar por que eu estou fazendo isso. Isso é uma obrigação que também ganhou previsão no Código de Processo Civil. Tutela de evidência liminar. A gente começa a perceber também a importância da jurisprudência, a importância das súmulas, como elas tiverem um tratamento detalhado, né? Como elas ensejam uma série de situações no âmbito do Poder Judiciário, né? E também da administração pública. Tutela de evidência liminar. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco. Olha só, independente de perigo de dano ou de risco, ao resultado útil do processo, eu vou poder conceder, o juiz, o magistrado, vai poder conceder a tutela de evidência quando? Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Olha só. Então, quando tiver uma súmula vinculante, Rui, vai poder ser concedida uma tutela de evidência mesmo que não tenha perigo de dano ou de risco. É isso mesmo. Ok? Neste caso, a prova deve ser pré-constituída, tanto que o texto legal fala, olha, comprovadas apenas documentalmente. Tá? E o pedido se fundamentar em súmula vinculante ou em tese afirmada em julgamento de casos repetitivos. Vale dizer, no julgamento do incidente de resoluções de demandas repetitivas ou no julgamento de recursos repetitivos. Tá ok? Contudo, vamos fazer uma explicação aqui, vamos abrir um parêntese importante. Segundo o enunciado do Conselho da Justiça Federal número 48, é admissível a tutela provisória de evidência prevista no artigo 311, inciso 2, que a gente acabou de ler, do Código de Processo Civil, também em caso de tese firmada em repercussão geral ou em súmula de tribunais superiores. Vamos voltar um pouquinho? Olha, o texto do Código de Processo Civil falou só em súmula vinculante. Aí veio um enunciado do Conselho da Justiça Federal, número 48, e disse, olha, não é só também nessas situações, é também em súmula de tribunais superiores. Então, súmulas do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça, também vão autorizar a concessão de tutela de evidência, independentemente de demonstração de perigo, de dano, de risco ao resultado útil do processo. Tá ok? De outro lado, o enunciado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o ENFAM, número 30, prescreve que é possível a concessão de tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso 2 do Código de Processo Civil de 2015, quando a pretensão autoral do autor da ação estiver de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle arbitrário de constitucionalidade, também incluiu mais esse fator,
ou com tese prevista em súmula dos tribunais, independentemente de caráter vinculante. Então, veio o ENFAM e ratificou o entendimento do Conselho Federal, Conselho da Justiça Federal. Tá, ok? Por fim, nos termos do enunciado número 31 do ENFAM, a concessão de tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso 2 do Código de Processo Civil de 2015, independe de trânsito em julgado da decisão paradigma. Rui, o que isso quer dizer? Que eu não preciso esperar transitar em julgado uma ação que foi o paradigma que foi utilizado para a aplicação do artigo 311, inciso 2, para só depois me utilizar desse precedente. Não, já posso, antes de transitar um julgado, eu já vou poder me utilizar desse precedente, tá, ok? Para conceder a tutela de evidência liminar. Tá, ok? Reclamação, né? Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante. Já vimos lá isso, uma previsão até constitucional. E de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Ok? Sem novidades, mas é importante ler. Julgamento liminar da improcedência do pedido. É uma previsão legal que eu adoro, faço aqui um registro, adoro esse tema. Era o antigo artigo 285A do Código de Processo Civil anterior, que no Código de Processo Civil novo veio previsto com novos requisitos, nova roupagem no artigo 332. Né? O que ele prevê? Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Olha só o que diz o inciso 1. Enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Olha o que diz o inciso 4. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Aqui você vê a importância da súmula. Como a súmula é importante para o Poder Judiciário. Né? Como ela é um instrumento de celeridade da prestação, de uma efetiva prestação jurisdicional. Porque os julgadores, utilizando das súmulas, antecipam os julgamentos. Então, o que diz o artigo 332 do Código de Processo Civil? Uma parte entra com um processo e o magistrado desculpa, e o magistrado ele não vai fazer a instrução desse processo. Ele vai, inclusive, antes de citar a parte ré, ele já vai julgar esse pedido improcedente. Por quê? Porque ele contraria o enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou um enunciado de súmula de jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre direito local. Então, qualquer petição inicial que já contrariar uma súmula do Superior, do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, ou do STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ou de um Tribunal de Justiça, se tratar essa súmula e essa petição inicial, esse pedido nessa petição inicial sobre direito local, o juiz não vai nem citar a parte adversa, não vai nem instruir o processo, ele já vai liminarmente, de plano, ele já vai indeferir a petição autoral. Para você ver a importância e o peso da jurisprudência, a importância e o peso das súmulas. Né? Elemento essencial de fundamentação da decisão judicial. Vamos lá. O que diz o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, então, seja ela sentença, juiz de primeiro grau, magistrado de primeiro grau, a interlocutória tanto por magistrado de primeiro grau, quanto também existem interlocutórias, né, no âmbito do segundo grau, né, e no âmbito das esferas especiais. Né. Sentença ou acordo que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, assim, eu não posso, julgador, vai carecer de fundamentação a decisão judicial que só trouxer, olha, eu decido com base na súmula tal.
Eu tenho que demonstrar que aquela súmula ela é aplicável ao caso concreto, tá? E também não vai ser considerada fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir um enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, invocado por uma das partes, sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento, do caso que ele está julgando, ou a superação do entendimento daquela jurisprudência. Então, sem isso, se uma das partes alegar, apresentar em suas razões um enunciado de uma súmula, uma jurisprudência, no momento de julgamento eu tenho que fundamentar, afastar, se for o caso, a aplicação daquela jurisprudência daquela súmula, senão vai carecer de fundamentação adequada à decisão. Dispensa do duplo grau de jurisdição. Olha só, Rui, quanta matéria a súmula ela não autoriza a gente fazer. A jurisprudência é muito importante, tem muito peso hoje no âmbito do Poder Judiciário. Né? Dispensa do duplo grau de jurisdição. Artigo 496 está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença proferida contra a União, Estado, Distrito Federal e municípios e suas respectivas autarquias de fundações de direito público, e que julgar procedente no todo ou em parte os embargos de execução fiscal. Então, nessas situações existe um duplo grau de jurisdição obrigatório. Ok? Aí vem o parágrafo 4º e diz o seguinte: também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundamentada em súmula de tribunal superior. Olha só, Rui, se a sentença estiver fundamentada em súmula de tribunal superior, não existe duplo grau de jurisdição obrigatório. Não existe duplo grau de jurisdição. E também quando, Rui, quando o entendimento for coincidente com orientação vinculante formada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, nessas duas situações, de fato, não vai nem caber um duplo grau de jurisdição. Cumprimento provisório de sentença. Eu estou trazendo para cá todas as disposições, né, para a gente estudar juntos, todas as disposições que tratam das súmulas, da jurisprudência, na legislação, para a gente ver em que situações ela é aplicada. Para que ela serve, Rui? Ela serve só para as pessoas terem um entendimento uniforme? Ou não? Ela serve para uma série de situações, como a gente está estudando. Né? Cumprimento provisório de sentença. Cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Inciso 4. O levantamento de depósito ou dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. A caução prevista no inciso 4, olha o que diz o artigo 521. A caução prevista no inciso 4 do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com suma de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Então, o que acontece, Rui? Quando tiver a decisão que estiver sendo executada provisoriamente, estiver em consonância, em harmonia com uma súmula do STF, né, ou do STJ, mesmo havendo um prejuízo pecuniário que, em tese, pode ser revertida no âmbito de um recurso, mesmo nesse caso não vai ser precisa a caução. Por quê? Porque existe uma harmonia, a decisão está harmônica com a súmula. Né? Como é importante, volto a dizer, a súmula hoje. Né? Autorização para denegação ou provimento de recurso por decisão monocrática. Incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Então, nesse caso, a decisão do relator
ela vai ser monocrática, não precisa levar para o colegiado. Monocraticamente, o relator de um recurso ele já vai poder isoladamente já negar provimento a um recurso que for contrário a uma súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Outra, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Então a gente vê que seja para dar provimento monocraticamente a um recurso, seja para, após das contrarrazões, dar provimento a um recurso, o relator de um processo em segundo grau ou em uma instância especial, extraordinária, ele pode fazer isso isoladamente, porque olhando, analisando que aquele caso se amolda exatamente a uma súmula. Então ele não precisa levar para o colegiado, ele já decide sozinho. Olha como é importante, como otimiza, como agiliza o resultado da atividade jurisdicional. Possibilidade de julgamento monocrático, né, de conflito de competência, tá ok? O relator poderá, de ofício, ao requerimento de qualquer das partes, determinar quando o conflito for positivo, conflito de competência é positivo, quando mais o juiz diz que tem competência para julgar aquele processo, o sobrestamento do processo. Nesse caso, bem como de conflito negativo, quando nenhum dos juízes fala eu não sou competente, o outro juiz também diz eu também não sou competente, né? Designará um dos juízes para resolver em caso provisório de medidas urgentes. O relator, que é o relator do conflito de competência, poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão fundar-se em súmula do STF, do STJ do próprio tribunal. Olha só, de novo, ele vai julgar sozinho e não vai levar para o colegiado. Isso vai dar agilidade à resposta jurisdicional. Isso vai rapidamente, vai dar celeridade para ser definido qual é o juiz que é competente para julgar aquela causa. Não preciso esperar esse processo analisado pelo colegiado, ser objeto de pauta. Eu já monocraticamente decido. Ok? Fundamento para ajuizamento da ação rescisória. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando o desfazer uma decisão, né, que já transitou em julgado, violar manifestamente norma jurídica. Esse é uma das hipóteses em que vai caber ação rescisória. Né? Vou desconstituir uma decisão judicial que já não cabia mais recurso e estava transitando em julgado. Só que quando essa decisão ainda violar manifestamente norma jurídica, ela pode ser objeto de uma nova ação, uma ação rescisória, para, de fato, tornar inválida aquela decisão. Tá? Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5 do caput deste artigo contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento em casos repetitivos que não tenha considerado a existência da distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Então, assim, quando uma decisão judicial que transitou em julgado, ela estava alicerçada em uma súmula, só que o caso da súmula, diferente do caso concreto, vai ser cabível a ação rescisória. Então, voltamos a visualizar novamente a importância, né, daqueles conceitos, inclusive previstos no próprio Código de Processo Civil, né, em que de fato tem que se examinar o conteúdo do precedente que gerou a súmula. Realmente é a mesma situação que eu estou aplicando ao caso concreto? É o mesmo caso? Realmente vai caber aqui eu aplicar essa súmula? É muito interessante. Configuração de repercussão geral. Haverá repercussão geral sempre. Isso aqui vamos ler o caput para contextualizar quem não está muito habituado com o tema, né? O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá de recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. Então, um dos requisitos para a pessoa, para uma das partes, entrar com recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal é que, de fato, tem uma repercussão geral nesse recurso. Né? Tem uma relevância, uma repercussão geral nesse recurso. Se não tivesse repercussão geral, que é um pré-requisito, não vai ser conhecido o recurso extraordinário. Aí vem o artigo, ele vai basicamente dizer, olha, quando é que vai ter repercussão geral? Tem repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que
contraria súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o descumprimento de uma súmula ou uma jurisprudência do STF já é causa que autoriza o reconhecimento de um dos pré-requisitos ao recurso extraordinário. Então, para você ver como a súmula sempre é lembrada como um instrumento importante no âmbito da legislação processual, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai dar uma olhada nas questões. Rui, beleza, a gente já leu, a gente já estudou aqui a matéria constitucional, né? A gente já apresentou aqui um panorama conceitual, a gente já apresentou aqui a reforma do Poder Judiciário, que criou a súmula vinculante, a gente já estudou uma lei que regulamenta a súmula vinculante com seus reflexos no processo administrativo federal, a gente já estudou o regramento, né, afeto de fato ao Código de Processo Civil, né, no âmbito de súmula, seja ela vinculante ou não. E agora, como isso é cobrado nas provas? É isso que a gente vai dar uma olhada, né? Como foi bom a gente ter lido tudo isso para chegar nas questões, né? A gente ter estudado tudo isso. Vamos lá, a primeira questão é uma de uma prefeitura de Rondonópolis, no Mato Grosso, tá? De 2019, selecionar questões mais recentes, tá ok? O que a questão fala? De acordo com a Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição atual, assinale a assertiva correta a respeito das súmulas vinculantes já aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só, é um concurso de prefeitura que foi cobrada a súmula vinculante. Então a gente vê que de fato essa matéria é cobrada, tá ok? O que ele vem na alternativa A? A súmula vinculante poderá versar sobre matéria constitucional ou controvérsia jurídica envolvendo legislação federal infraconstitucional. Falei, opa, Rui, a gente viu lá que no artigo 103b da Constituição, na verdade, ele só prevê de fato matéria constitucional. Lá não fala controvérsia jurídica com legislação federal inconstitucional. Pois é, a gente leu. Então está errada a letra A. Né? Vamos fazer junto? Caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal para impugnar ato administrativo que contrariar a súmula aplicável. Olha só, Rui, a gente estudou isso, não estudou? É isso mesmo. Essa B, ela está certinha, tá ok? A súmula terá efeito vinculante em relação aos órgãos de entidade da administração pública direta e indireta a partir da sessão de aprovação. Falou, Rui, hoje eu me lembro que não era sessão de aprovação, não era de fato a partir da publicação na imprensa oficial. Falou, então por isso essa alternativa está errada, tá ok? Próxima alternativa. A aprovação, revisão, cancelamento de súmula poderá ser provocada exclusivamente por legitimados à população direta de inconstitucionalidade. A gente viu que não. A gente viu que a Constituição dizia que, sem prejuízo de lei estabelecer outros legitimados, eram legitimados já, né? Aqueles que poderiam propor ação direta de inconstitucionalidade. A gente até destacou lá os grupos, né? 3 grupos que não eram legitimados para propor uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas eram legitimados para propor a edição, alteração ou cancelamento de uma súmula vinculante. Tá ok? Eu vou passar para o próximo slide e a gente vai ver o seguinte, olha só, aqui um gabarito, que legal, ótimo. E vocês vão ver que todas as respostas estavam na letra da lei, da Constituição. Então, assim, volto a dizer, fica essa dica aqui muito carinhosa, né? Leiam letra da Constituição Federal, leiam texto das leis que vêm previstas nos editais dos concursos, porque existe uma grande probabilidade, né, de um altíssimo percentual das questões, as respostas estarem expressamente previstas na legislação, em especial nos concursos de nível médio, tá ok? Vamos resolver mais uma questão. Isso aqui é uma questão da Fundação Carlos Chagas, de 2018, para um concurso de nível médio para técnico judiciário, tá ok? Da área administrativa. E a questão faz o seguinte, a Constituição Federal prevê a possibilidade de edição de súmula vinculante em matéria constitucional que tenha por objeto a validade, interpretação e eficácia de normas. Aí ele continua, para continuar o texto, né?
mediante decisão da maioria absoluta, a gente viu que o quórum é diferente, né? Lembra que o quórum era 2/3? Ok. Então já está errada a letra A, né? Inclusive ele fala assim, né? Maioria absoluta dos membros do Supremo, que todavia não é atingido pelos efeitos vinculantes de seu ato. Essa parte não é bem assim. Por quê? Porque os tribunais também possuem suas unidades administrativas. E suas unidades administrativas, perdão, são vinculadas à súmula vinculante, né? E vai vincular também o próprio judiciário enquanto não houver uma reforma. Ele vincula enquanto o próprio Supremo não alterar ou cancelar uma súmula vinculante. Enquanto isso, o próprio Supremo também está vinculado às súmulas vinculantes que foram editadas pelo próprio órgão, né? Então, não vincula no aspecto de que ele não possa alterar. Não, ele vai poder alterar, mas enquanto não tiver alteração, ele também vai estar vinculado. Tá ok? Em especial no que diz respeito a decisões monocráticas, que vão poder ser objeto de reclamação junto a um colegiado. Ok? Bom, continuando. Outra alternativa. Pelo Superior Tribunal de Justiça, bom, aqui já está dizendo que a súmula vinculante vai ser editada pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça, já está errado, é o Supremo Tribunal Federal, né? Com efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública direta e indireta, em esferas federal, estadual e municipal. Aqui está tudo certinho, menos quem vai editar, que não é o STJ, o STF, tá? Aí, próxima alternativa, pelo Supremo Tribunal Federal e pelos Tribunais de Justiça. Também já está errado, os Tribunais de Justiça não editam súmula vinculante, eles podem editar súmulas, mas não vinculantes, tá? Ambos competentes para julgar ações diretas de inconstitucionalidade de legados normativos no tempo da Constituição. Ambos, sim, podem julgar ações diretas de constitucionalidade, só que o Tribunal de Justiça não podem, de fato, não tem competência para editar súmula vinculante, tá bom? Então tá errado também. Letra D. Cuja aprovação, revisão ou cancelamento pode ser provocada sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Tá certíssimo. Letra D é o gabarito. A gente já conversou sobre isso. Que, quando contrariada por lei federal, estadual ou municipal, poderá ensejar o ajustamento de reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, não é quando contrariar lei federal, estadual ou municipal. É matéria constitucional, como a gente viu, objeto das súmulas vinculantes. Tá ok? Bom, vou deixar aqui também um gabarito, vocês depois dão um pause, copiam tudinho, tá ok? E vou seguir para a próxima questão. A súmula vinculante número 11 do STF disciplina o uso de algemas, cuidando da excepcionalidade de seu emprego. Conforme a referida súmula, é só lícito o uso de algemas nos casos. Aí aqui é também uma prova de uma prefeitura, Maricá, no Rio de Janeiro, né, também de 2019, prova recente, tá ok? Em que o Estado só é lícito o uso de algema nos casos em que o Estado também é responsabilizado civilmente? Não. De resistência ou de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, está certinho, tá ok? A gente daqui a pouco vai ler lá um inteiro teor da denunciado da súmula vinculante número 11. De resistência e de fundado receio de fuga por parte de preso, justificada a excepcionalidade oralmente em audiência, falou não. O erro aqui dessa alternativa é que a justificativa não é oral em audiência, tá ok? De fundamento de receio de fuga ou de perigo de integrante, integridade física alheia por parte do preso, não sendo necessário justificar a excepcionalidade, dada a obviedade da situação, não. Tem que justificar. A gente vai ver já no inteiro teor da súmula 11, tá? Súmula vinculante número 11. Em que o preso responde por crime hediondo, ou seja, nos crimes comuns é absolutamente ilícito o uso de algemas, também no que está na súmula 11, na súmula vinculante número 11, tá? Bom, então a correta, como a gente viu, a letra B. O que diz, Rui? A súmula vinculante número 11 diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Tá vendo como bater com a letra B? Tá certinho, né? Por parte do preso ou de terceiro.
Certinho. Justificada a excepcionalidade por escrito, não pode ser oral, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Questão, e a gente vê aqui que foi um concurso para o PROCON, fiscal do PROCON, então para a gente ver que também alguns concursos eles saem um pouco de fato das regras, das normas que regulam, entram no conteúdo das súmulas, e a gente viu lá, né, súmula vinculante número 11, a gente viu agora umas súmulas de matéria de direito de defesa do consumidor para o concurso do PROCON. Então, conforme o seu concurso também, procure dar uma olhada se tem súmula que se aplica, que é interessante ser avaliada para o seu concurso, tá? Bom, próxima questão, uma questão de 2018, um concurso para São Paulo, tá? A súmula vinculante número 13 do STF veda expressamente a prática de nepotismo, isto é, nomeação de parentes para o exercício de cargos públicos. Sobre tal assunto, e considerando os aspectos da moralidade administrativa, é correto afirmar que é imprescindível a existência de lei específica que proíba a conduta reprovada. Ok? Não é necessário. Né? Jurisprudência pacífica do STF entende que não precisa ter uma lei específica, já a previsão constitucional e de maneira autônoma, né? E a súmula vinculante de maneira autônoma já é suficiente para vedar o nepotismo. Não precisa ter uma lei específica, tá ok? Bom, continuando. Não fere o princípio da moralidade administrativa caso o comportamento da administração esteja de acordo com a lei, ainda que ofenda a moral, a isonomia e a lealdade. É até um contrassenso, né? Acho que pela lógica a gente consegue ver que a questão está errada, né? Fere-se o princípio da moralidade administrativa, né? Bom, a vedação ao nepotismo não alcança os agentes políticos para nomear parentes para cargos políticos. Essa alternativa está correta, a gente já vai visualizar por quê, tá ok? Um instrumento disponível para qualquer cidadão provocar o controle judicial da moralidade administrativa é a ação civil pública. Não é bem a ação civil pública, também a gente já vai explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? O que diz, como eu falei, o correto é a letra C, tá? O que diz a súmula vinculante número 13? A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade ou até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargos de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, que é o nepotismo cruzado, né? Viola a Constituição Federal. Isso aqui diz a súmula vinculante número 13. Tá? A respeito, a gente tem que fazer o seguinte destaque. Tese da lei de repercussão geral assentada pelo STF no recurso extraordinário 579951. A vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal. Olha só, a letra A da questão dizia que exigia, não existe, tá? De lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37 caput da Constituição Federal. Observação. A redação da tese foi aprovada nos termos do item 2 da ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9 de dezembro de 2015. Ok? Então, não precisa ter uma lei formal. A súmula vinculante número 13 já tem força suficiente e ela só veio já solidificar e esclarecer uma determinação que já estava no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Bom, continuando. No agravo regimental, na reclamação 28024, a primeira turma do STF, em 29 de maio de 2018, assim decidiu. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da súmula vinculante a cargos públicos de natureza política,
ressalvados casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Então, o que o Supremo assentou? Ele interpretou a súmula vinculante número 13. Falou, olha, realmente existe uma proibição do nepotismo. Só que ela não vai se aplicar para cargos públicos de natureza política. Então, por exemplo, um prefeito, né, pode nomear para secretário municipal um parente? Poderia. Até coloca o seguinte. São exemplos de natureza política. Ministro de Estado, secretário estadual ou secretário municipal. Então, nesse caso, como um cargo político, seria possível a nomeação de um parente até o terceiro grau. Né? Só que com uma ressalva. A ressalva que não pode se configurar um caso de falta de razoabilidade por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Nesse caso, se se fizer presente esses requisitos, aí de fato vai ter um nepotismo, tá ok? Mas como regra, não vai ter, tá ok? Quanto à última alternativa, que é a alternativa D, que fala em ação civil pública, é um conceito que se aproxima mais da ação popular nesse caso. Então, por isso a alternativa está equivocada, tá ok? Bom, outra questão, também sobre a súmula vinculante número 13. Então, olha assim, como súmula vinculante, a gente viu que os concursos estão gostando de cobrar duas súmulas, Lu, a súmula vinculante número 11 e a súmula vinculante número 13. É isso mesmo, tá? Determinado governador nomeou o irmão do presidente da Assembleia Legislativa do mesmo estado para exercer o cargo em comissão em seu gabinete. Em troca, o deputado estadual que exerce a presidência da Casa Parlamentar nomeou a irmã de tal governador para cargo em comissão não por critérios técnicos, e sim para completar a designação recíproca, que é o nepotismo cruzado, vocês já estão vendo, né? Na hipótese em tela, ambos os agentes políticos desrespeitaram a súmula vinculante do STF, que veda o nepotismo cruzado, e violaram indiretamente o princípio informativo expresso da administração pública da publicidade. Falou não. Na autotutela, também não, né, gente? Proporcionalidade, não, também não. Impessoalidade, aí sim. Pois o ato de administrativo não pode servir para satisfazer favorecimentos pessoais. Tá? Então, o gabarito aí realmente vai ser a letra D. Tá ok? Bom, por último aqui, para a gente finalizar a nossa aula, eu trouxe, né, um elenco, um rol das súmulas vinculantes que eu acho que podem ser objeto de provas de nível médio, né, para concursos de nível médio. Né? Vamos só ler rapidinho elas. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, tem um par de um processo administrativo disciplinar precisa obrigatoriamente defesa por advogado, tem uma súmula vinculante dizendo que não. Ok? Próxima súmula vinculante, súmula 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Então, eles podem receber menos que um salário mínimo. Tem súmula vinculante dizendo isso. Ok? A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição. Então, para realizar a matrícula em universidade pública, não pode ser cobrada taxa de matrícula, tá bom? Também tem uma súmula vinculante que fala isso. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos da prova que, já documentados em processo investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa é uma súmula vinculante muito importante em matéria penal, em especial, né, a partir da Lava Jato, né, enfim, a partir da delação premiada. É uma súmula que tem uma importância muito grande, por isso eu trouxe para vocês, tá? Próxima súmula. É inconstitucional a exigência de depósito ou rolamento prévio de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo. Então, isso antigamente existia, né? Eu tinha que fazer um rolamento de bens para entrar com um recurso administrativo, por exemplo, no âmbito do Ministério da Fazenda. Hoje o Supremo entende que isso é inconstitucional. Tá? Não posso ser compelido a fazer um depósito, um rolamento de bens, dinheiro ou dinheiros, para ter direito a apresentar um recurso administrativo. Tá ok? Bom, próximo as súmulas vinculantes, tá? A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização, né? De indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes do acidente de trabalho propostas por empregado contra o empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau com a promulgação da emenda constitucional número 45. Né? O que isso quer dizer? É uma competência da Justiça do Trabalho, realmente, essas ações por danos morais e patrimoniais. Né? Então, só para a gente lembrar, assim, quem vai fazer um concurso e cai direito do trabalho, tem súmula vinculante nessa área que é importante dar uma olhadinha. Tá? Próxima súmula. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação processória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Tá? Então, nesses casos de ação processória decorrente do direito de greve, é a Justiça do Trabalho. A gente pensa que a ação processória naturalmente já vai para os tribunais de justiça estaduais, para o juiz de primeira instância. Não, nesse caso, como é relacionado ao direito de greve, quando for relacionado ao direito de greve, a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Tá ok? Bom, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Ok? Tem súmula vinculante, isso já era objeto de uma súmula de entendimento pacífico na jurisprudência e hoje é objeto de súmula vinculante. Tá? Próximo. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Uma súmula vinculante também importante. Vem falar da ilegalidade da prisão civil do depositário infiel. Tá? Próximo. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Então, assim, eu vou entrar com uma ação judicial para discutir uma exigibilidade de crédito tributário, também não preciso fazer um depósito prévio para que a minha ação judicial seja conhecida. É muito próximo daquilo que a gente viu ali com o processo administrativo também, tá bom? É inconstitucional a exigência de... Perdão, próximo agora. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Às vezes, alguma carreira tinha aumento salarial e vinha outra e pedia equiparação por isonomia. Então, a súmula vinculante veio para dizer: olha, o judiciário não pode dar aumento salarial sobre esse fundamento da isonomia. Né? Então, isso aí tornou vinculante o conteúdo da súmula 339 do STF. Tá? Então, já tinha uma súmula 339, aí depois ela virou uma súmula vinculante número 37. Tá vendo? Só deram força, pegaram uma súmula e deram caráter vinculante para ela. Bom, próxima. Compete ao município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Isso é importante também, isso é um objeto de muita discussão e também pode ser objeto de questões de prova de concurso, né? Bom, por último, acho que a gente está finalizando aqui, né? O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, isso é importante. Também tornou vinculante a súmula 670 do STF. Próximo, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Também tornou vinculante uma súmula que é a 685 do STF. Tá?
Súmula 44. Só por lei se pode sujeitar exame psicotécnico habilitação de candidato a cargo público. Também tornou vinculante uma súmula 686 do STF. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o fórum por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente em Constituição Estadual. Tornou vinculante uma súmula 721 do STF. Ofende o princípio da livre concorrência à lei municipal, que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Também é uma súmula importante que também tornou vinculante a súmula 646 do STF. A gente está tendo um pouquinho mais de súmula, né? Vamos lá, reta final, gente. Tá acabando. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não sujeita ao princípio não se sujeita ao princípio da anterioridade. Tornou vinculante a súmula 669 do STF. Ainda quando alugado por terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6c da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Tornou vinculante a súmula 724 do STF. Né? O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Olha só, né? O pessoal que faz concurso, o pessoal olha que tem o vencimento base, tem algumas gratificações e tem um auxílio alimentação. O auxílio alimentação não vai para aposentadoria, viu, gente? Só quando está na ativa, tá? A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641-320, Rio Grande do Sul. Isso é uma súmula também muito importante e muito atual. Tá? Bom, era isso aí, a gente chegou no final da nossa aula. Eu espero que tenha sido proveitosa, tenha sido positiva. Mais uma vez aqui eu louvo a iniciativa e esse projeto lindíssimo, né, do Vitor Macau, né, professor, um grande amigo e uma pessoa que está sendo responsável por socializar e dar acesso a uma educação de qualidade, a conteúdo para concurso público de maneira gratuita e de qualidade. Né? É um prazer realmente ter participado dessa aula aqui com vocês hoje. Reitero, é importante ter disciplina, é importante manter o foco, e é importante ler letra seca de lei, em especial para concursos de nível médio, de cargo de nível médio. Né? Então, mantenham foco, estou aqui na torcida por vocês e tenho certeza que poderemos nos ver em próximas aulas. Né? Mas já fica aqui todo o meu desejo de bons estudos, de boa sorte, de perseverança. Concurso, todo mundo já conhece algumas frases de concurso, né? Concurso a gente faz até passar, e não para passar. Então, vamos continuar nos estudos, eu tenho certeza que todos vocês vão ser agraciados aí com a almejada a aprovação. Fica aqui um abraço para todos vocês, bons estudos, e se empenhem o máximo possível, que vai dar tudo certo, tá? Um grande abraço aí para vocês todos e até uma próxima oportunidade.